Bom, essa história aconteceu há bastante tempo, tipo, muitos anos atrás mesmo, sabe? Hoje em dia, minha mãe, inclusive, já nem é mais viva. O meu pai é, mas eu não tenho muito contato com ele. Eu saí da casa dos meus pais quando eu tinha 15 anos, muito nova. E na época eu passei um bom tempo morando na rua até eu conseguir um empregozinho e me ajeitando, estudando, construindo a minha vida. O meu pai, ele nunca fez. Tipo assim, meu pai ele nunca foi violento fisicamente falando. Ele não me batia, nem batia na minha mãe. Mas ele era muito agressivo e violento verbalmente, sabe? Ele era um homem que dava medo, apesar de que ele nunca tinha encostado um dedo nem em mim, nem na minha mãe. Ele era muito agressivo verbalmente falando. E com isso, eu cresci meio que revoltada com meu pai. Eu nunca fui a pessoa que sentia medo dele e ficava calada. Não, eu sentia medo, mas eu retrucava, eu brigava, eu gritava, eu xingava de volta. E como ele tratava a minha mãe muito mal, tipo, a minha mãe chegou a pegar a traição dele com várias e várias mulheres. E aquilo me causava uma raiva muito grande. Então, muitas das vezes eu saía na briga mesmo com meu pai, no bate-boca. Até que teve um dia que ele acabou me mandando embora de casa, quando eu tinha 15 anos, e eu saí de casa e fui viver a minha vida. Não me arrependo de ter saído de casa, não me arrependo de ter passado fome, de ter morado na rua, porque eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Pois bem, naquela época minha mãe dependia do meu pai. E naquela época minha mãe não sabia dos direitos. A minha mãe era uma mulher muito leiga, ela não tinha estudado, ela não sabia dos direitos dela. E naquela época eu, por ser uma adolescente, também não conhecia muito. Então a minha mãe não sabia dos direitos que ela tinha. Minha mãe tinha muita vontade de se separar do meu pai. Só que ela não separava porque ela dependia dele, financeiramente falando. Na época ela já tinha algumas doenças, impossibilitavam ela de trabalhar, ela não tinha estudos, então ela pensava que se ela se separasse do meu pai, que ela ia pra rua e que ela ia morrer de fome, que ela ia morrer de frio, enfim, que ela ia desse tipo de vida. E aí ela pegava meu pai traindo ela com várias mulheres e ela não podia fazer nada. Pois bem, quando eu saí da casa dos meus pais e eu passei a ter minha vida, naquela época não existia telefone celular, então eu não tinha muito como ter contato com a minha mãe. Se eu quisesse ver ou se eu quisesse falar com a minha mãe, eu tinha que ir até a casa do meu pai. Só que eu não ia, porque das vezes que eu tentei visitar minha mãe, meu pai me expulsou de lá com um cabo de vassoura. Então eu não tinha muito contato ali com a minha mãe, eu não conseguia muito ver ela, sentia falta, mas não conseguia. E aí na minha cabeça não entrava, né? Eu falava assim, não, mas se eu tô morando na rua, minha mãe pode morar na rua também, qual é que é o problema? Pelo menos ela sai desse inferno. Então eu também tinha uma certa raiva, uma certa revolta com a minha mãe, porque eu não entendia o fato dela não sair da casa do meu pai. Pois bem, passei anos ali sem ter muito contato com a minha mãe, não conseguia ir na casa dela. Consegui um emprego, na época eu trabalhava numa lanchonetezinha atendendo as pessoas, então era com isso que eu conseguia pagar um quartinho e eu nunca desisti dos meus estudos. Consegui passar numa universidade pública e consegui seguir minha vida, consegui me reerguer. Só que aí os anos foram passando, tive a minha vida, consegui a minha casa, meu emprego e tal. E eu tinha assim notícias da minha mãe vez ou outra. Algumas pessoas conhecidas que eu encontrava me falavam dela e tal, mas eu nunca ia até ela. Ainda mais depois que eu cresci, eu fui seguindo a minha vida, fui entendendo que na minha cabeça, né, se a minha mãe não queria ajuda, a gente não podia obrigar, então eu realmente deixei pra lá. Até que teve um dia em que eu encontrei uma tia minha na rua, a cidade onde a gente mora é uma cidade muito grande, então para você encontrar pessoas conhecidas na rua realmente é bem coincidência mesmo. E eu acabei encontrando essa minha tia. Na época eu já estava casada, já tinha meu marido, já tinha meus filhos, tinha minha casa própria. E aí encontrei essa minha tia e a minha tia foi me contar que o meu pai namorava na mesma casa, namorava no mesmo lugar, só que morava dentro da casa o meu pai, a minha mãe e a amante do meu pai, uma mulher que ele tinha levado para dentro de casa. E ele obrigava minha mãe a conviver com ela, obrigava minha mãe a lavar as roupas dela, obrigava minha mãe a cozinhar para ela. E a minha tia falava que a minha mãe já estava muito debilitada, que a minha mãe não tinha condições de fazer. A minha mãe vivia sentindo dores no corpo. Minha mãe era uma mulher doente, era uma senhora mais velha. E a amante do meu pai era uma novinha. E, tipo, o meu pai obrigava minha mãe a conviver com ela, ainda obrigava a lavar a roupa dela e cozinhar pra ela. Quando eu soube de tudo isso, gente, eu me revoltei de uma forma, assim, absurda, sabe? E eu falei que eu ia tirar minha mãe de lá. Eu não sabia que ela estava passando por tudo aquilo. Então eu fui na casa do meu pai, bati lá. Quando meu pai me viu, ele tomou o maior susto, que já fazia anos que ele não me via. E eu falei que eu tinha ido lá para buscar minha mãe. E meu pai não queria deixar eu tirar minha mãe de lá. Quando eu entrei na casa, que eu vi a minha mãe, gente, parecia ser uma pessoa extremamente maltratada. Uma mulher toda dura, assim, que ela não conseguia andar direito, se mexer direito, se locomover direito. Era para dar pena mesmo dela, sabe? Na hora eu comecei a chorar. Eu nunca imaginei que eu ia ver minha mãe no estado daquele. E quando eu vi a mulher que meu pai tinha colocado dentro de casa, uma menina novinha, sabe? Nossa, aquilo me causou uma raiva, uma revolta tão grande. E na hora eu falei que eu ia levar minha mãe embora, que eu ia cuidar dela, que ela não merecia estar passando por aquilo naquela altura da vida dela. E aí, gente, foi uma confusão. Meu pai não queria deixar eu levar minha mãe de jeito nenhum.
não queria deixar, não queria deixar, e eu falei pra ele que era pra ele deixar eu levar ela, senão eu ia chamar a polícia. E o meu pai achava que ele podia me manipular e que ele podia me ameaçar igual ele fazia com a minha mãe. E eu falei pra ele que não, que eu conhecia os direitos da minha mãe, que eu conhecia tudo e que eu ia enfiar ele na justiça e ia fazer ele pagar por tudo que ele fez com ela. Aí ele acabou se amedrontando um pouco e deixou eu levar minha mãe. Levei minha mãe pra casa, comecei a cuidar dela, ela passou a morar comigo. Tentei convencer a minha mãe a denunciar meu pai, a entrar com processo, porque o que ele tinha feito com ela era um crime, era uma violência psicológica. Mas a minha mãe já estava tão debilitada, ela disse que não queria ter problemas com ele, não queria se envolver nisso, não queria, só queria ter paz no resto da vida dela. E eu acabei respeitando a decisão dela. Um tempo depois, a minha mãe já estava muito doente. Quando eu peguei ela para morar comigo, ela já estava muito debilitada. Então, um tempo depois, a minha mãe acabou falecendo. Não tive muito tempo para ter aí contato com a minha mãe, para a gente conseguir recuperar todos os anos perdidos, mas pelo menos o pouco que eu pude fazer por ela nos últimos meses de vida eu consegui fazer. O meu pai ainda está vivo e namora com a mulher dele, aquela pequena lá com que ele se envolveu. Não tenho contato nenhum com ele, nem pretendo ter. Não, não por medo, se eu puder, e Deus me abençoar, eu nunca mais vou precisar olhar na cara daquele homem, porque o que ele fez é de uma crueldade muito grande.